Então, valendo. É, Olá, boa tarde, sou o Gustavo. Hoje vou apresentar meu projeto de graduação, que o título é Otimização das rotas logísticas de caminhões de coleta seletiva a partir do uso de internet das coisas, um estudo de caso. Então, a apresentação vai seguir a ordem do trabalho, começando pela introdução, passando pelo referencial teórico, metodologia, estudo de caso, resultados e conclusões. Então, na introdução, primeiro a contextualização, depois o problema, passar pelo objetivo geral e os específicos e as justificativas. Na parte da contextualização, então, o trabalho surgiu no contexto de alta produção de resíduos, com um crescimento na quantidade de resíduos coletados em todas as regiões do país, junto com uma alta concentração populacional em áreas urbanas. Então, 84,7% da população vive em áreas urbanas, sendo que isso representa 0,63% do território nacional. E nisso tem a tecnologia como um fator de apoio para a coleta seletiva, nesse contexto de cidades inteligentes, que usam sensores e sistemas de roteirização. Sendo assim, o problema é como uma solução de gerenciamento de coleta seletiva a partir do uso de internet das coisas e tecnologias de roteirização pode reduzir custos de uma empresa. E os objetivos são: o objetivo geral é aplicar um modelo de otimização de roteirização logística com uso de internet das coisas em uma empresa que realiza coleta seletiva, com o objetivo de reduzir o custo das rotas. E os específicos: levantar, entender e tratar os dados-chave para a roteirização de uma empresa que realiza coleta seletiva, escolher um modelo de otimização de rotas relevante e adequado, realizar a simulação de rotas otimizadas com cálculo de custo e analisar a economia trazida pela implantação desse sistema nos aspectos financeiros e ambientais. Justificativas: primeiro, o projeto impacta diretamente na preservação do meio ambiente, já que com caminhões fazendo rotas menores, eles poluem menos, e também traz contribuições aí para as áreas de pesquisa operacional, logística e desenvolvimento de produtos, que são áreas da engenharia de produção. E, além disso, são temas com alto número de publicações e bem valorizados no mercado atualmente. Passando agora para o referencial teórico, ele foi dividido em três. Primeiro na parte de internet das coisas, falando sobre cloud computing, a arquitetura geral, sensores, API e qual a ligação disso com a coleta de resíduos. Depois sobre roteirização, falando sobre a pesquisa operacional, teoria dos grafos, problema do caixeiro viajante e suas variações, os algoritmos e softwares de roteirização que existem. E por último, a parte de mineração de dados para dar um embasamento para a metodologia que foi aplicada, que foi o CRISP-DM. Iniciando com a internet das coisas, tem esse conceito que é de objetos unicamente identificados e suas respectivas representações virtuais em uma estrutura que utiliza a internet. Então é um campo com aplicação em várias áreas, inclusive a coleta de resíduos e cidades inteligentes, que é o foco desse trabalho. E aqui à esquerda temos a arquitetura típica de internet das coisas, que é dividida em três camadas de percepção, rede e aplicações. Na camada de percepção, normalmente se usam sensores ou algo que colete os dados da camada física. Nesse caso do trabalho, é o sensor ultrassônico, que mede a distância a partir de ondas sonoras. A partir daí tem o protocolo de rede, que pega essa informação e manda para algum lugar. Então tem os protocolos de comunicação, 2G, 3G, Wi-Fi, LoRa, GSM. E por último, a camada de aplicações, que pega esses dados e traz algum valor para eles. No entanto, essa arquitetura ela é pouco limitada e por isso surgiram outras arquiteturas como essa que traz mais duas camadas, que é a camada de middleware e de negócios. A camada de middleware fica entre a camada de rede e de aplicações e ela serve para processar a informação, armazenar e prover eles para a camada de aplicações. Já a camada de negócios, ela funciona como a camada final para que os gestores consigam ver os dados e modelos de negócio, diagramas e tipicamente dashboards também. E para tudo isso acontecer, é fundamental a presença de cloud computing e APIs. Trouxe uma revolução aí, já que o usuário não precisa mais se preocupar tanto com a infraestrutura física e mais na parte do desenvolvimento. Agora falando um pouco sobre pesquisa operacional, é um campo, né, com ampla utilização no setor de transportes e logística de cidades, e o problema raiz aqui estudado é o problema do caixeiro viajante, que está descrito aqui, que seria dado um grafo com valores associados a cada vértice, selecionar um circuito de otimização em que o comprimento não exceda a fronteira especificada. Esse problema ele é simples quando ele tem poucos nós. Simples no sentido de ser resolvido num tempo razoável de computação. Só que quando ele vai para um problema com muitos nós, ele vai para a classe de problemas NP, que significa tempo polinomial não determinístico, que são aqueles problemas que não são resolvidos nem em décadas de esforço computacional.
Passando um pouco pelas variações do problema do caixeiro viajante, a principal estudada aqui é a VRP, que é o Vehicle Routing Problem. Especificamente dentro do VRP tem o CVRP, que é quando o veículo porta alguma carga. E aqui tem a descrição também do CVRP, que é importante ser elucidada. O número de veículos idênticos com uma dada capacidade está localizado em um depósito central. Eles estão disponíveis para atender um conjunto de pedidos de consumidores. Cada pedido tem uma localização e tamanho específico. Os custos de transporte entre todas as localizações são fornecidos. E a meta é encontrar um conjunto de rotas com mínimo custo para os veículos, de maneira que todos os consumidores sejam visitados somente uma vez e as capacidades sejam respeitadas. E aí, como que a gente soluciona esse VRP, sendo que ele é de classe NP? O que é feito é chegar em soluções plausíveis e palpites inteligentes que indiquem uma solução parcial para resolver o problema. Inicialmente surgiram os algoritmos exatos, que eram tipicamente baseados no método Branch and Bound em programação dinâmica, mas eles não conseguem resolver quando as instâncias aumentam, e por isso surgiram as heurísticas clássicas, que fazem uma exploração do espaço de busca, geralmente produzem uma solução de qualidade com um tempo modesto de computação. Mas ainda não era suficiente para tudo, então surgiram as meta-heurísticas, que nada mais são do que melhorias procedurais das heurísticas clássicas. E como que a gente faz para ficar sempre atualizado com tantos algoritmos, heurísticas que surgem a cada dia, nesse sentido que surgem os softwares de otimização de rotas. Então, o mercado de gerenciamento de frotas é uma indústria que cresce rapidamente e as empresas estão aí investindo cada vez mais em soluções robustas. Isso permite, seguindo aquela linha do cloud computing, que o usuário terceirize a infraestrutura e também a atualização com o mercado, porque se os desenvolvedores estão procurando as pesquisas, eles trazem tudo mais atualizado a cada versão do software nova que sai. E tem alguns exemplos aqui de softwares, então tem o Google OR Tools, Symfony, CVR e CEP. E agora na metodologia eu vou explicar qual que foi o escolhido. Então a metodologia usada foi o CRISP-DM, que ela surgiu após a necessidade de um método para projetos de exploração de dados, que possui 6 fases, e veio a partir de uma série de metodologias já mais consolidadas no mercado. E antes de passar pelas fases, é importante falar que o problema foi identificado como CVRP, já que é um veículo, que é o caminhão, que passa pelos pontos, que são os containers, coletando as cargas, que são a quantidade de vidro em cada um deles. E foi utilizado o Google R Tools por alguns motivos. Primeiramente porque ele é open source. Depois, ele venceu competições internacionais de programação com restrições por anos consecutivos. E estudos mostraram que ele, em 60% dos problemas, tem uma solução melhor produzida por ele do que pelas mais conhecidas do mercado. Além disso, ele tem suporte também a Python, que é uma linguagem de alto nível, fácil de programar relativamente, e tem integração com a API da própria empresa de matriz de distâncias, o que foi um facilitador. E foi feita também a entrevista semi-estruturada, que vai ser descrita agora nas fases do CRISP-DM. Então, a primeira fase é de entender o negócio, o Business Understanding. E para isso foi entendido como é que é feita a coleta atualmente pela empresa a partir de um questionário, uma entrevista para a coleta de informações. Depois disso, os dados foram entendidos na fase de Data Understanding e documentados de acordo com o que era possível ser feito. E essas duas fases, elas conversam, elas podem ir e voltar até que chegue num ponto considerável para realizar o trabalho. Depois disso, teve a fase de Data Preparation, que foi preparar os dados para o software. Então, foram escolhidos os containers e a rota analisada, foi feita a matriz de distâncias e essa integração foi iniciada. Depois, na fase 4 de modelagem, ela compreende a modelagem do CVRP no software e ela está descrita melhor nos resultados. A fase de evaluation é para avaliar qual foi o resultado das rotas e fazer a comparação entre elas. E a fase de deployment ela é bem adaptável ao contexto do projeto. Como esse é um trabalho de graduação, ela está compreendida também uma parte dos resultados e outra nos trabalhos futuros, na sugestão de como continuar a implementação. Então agora eu vou passar um pouco para o estudo de caso, explicando como é que o projeto surgiu na Dinamarca, como ele foi adaptado para a realidade brasileira e tropicalizado, e depois o que esse trabalho traz de novo na parte de rotas. Então, para exemplificar, tem uma linha do tempo aqui, que ele surgiu em julho de 2019, no evento do Epic e SDG Challenge, que juntou a Universidade de Aalborg, da Dinamarca, com a UNB,
já que ambas praticam o método de ensino do PBL. Então, depois disso, em julho de 2020, passou para o IoT, que é um laboratório da engenharia elétrica da UNB, cujo eu faço parte, e depois disso, no início desse ano, começou esse trabalho do projeto de graduação das rotas. Então, falando um pouco sobre o surgimento, ele surgiu no contexto da Agenda 2030, então são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nessa parceria internacional do PBL, do SDG Challenge, e na Dinamarca foi criada essa solução com envio com o protocolo de comunicação LoRa, e envolvia o sensor para coletar e ficar dentro do container e o gateway para receber esses dados. No entanto, os desenvolvedores da Dinamarca não puderam vir para o Brasil por conta da pandemia, e ele foi adaptado e a parte do desenvolvimento passou para o laboratório IoT. E nessa adaptação mudaram algumas coisas, então foi criado um novo circuito com o envio, em vez de ser por LoRa, sendo via GSM, e isso eliminou a necessidade de ter gateways para cada um das regiões dos dispositivos. No entanto, o envio via GSM consome muita bateria, então foi necessário colocar uma placa solar para que o dispositivo ficasse sustentável. E além disso, também foi desenvolvida uma solução de software para pegar os dados do middleware e produzir o dashboard para que os gestores consigam ver a situação de cada container, da capacidade de bateria recentemente e historicamente. E foram feitas publicações sobre esse desenvolvimento, uma sobre esse desenvolvimento da solução de hardware e software, nessa conferência de Portugal, e outra nessa conferência de redes, sobre especificamente o consumo energético do dispositivo. Agora eu passar então para quais são as contribuições desse trabalho. Então tem esse fluxograma que mostra por onde passam os dados e o que foi feito. Ele vai ser aumentado para melhor visualização. Então tudo começa nos dados históricos das coletas, e esses dados são divididos nos pontos que são coletados atualmente e nos pontos que seriam coletados se houvesse a presença do sensor como agente preditivo. Ainda não tem um número considerável de dispositivos enviando dados para abarcar uma rota completa, então por isso que isso ainda é uma parte teórica, mas que está descrita nos trabalhos futuros como funcionaria. No final, temos duas planilhas, uma com os pontos atuais e outra com os pontos simulados dos sensores, e as duas vão passar pelo mesmo processo de transformação para que a comparação seja justa entre as rotas. Então, primeiramente é criada essa matriz de distâncias usando a API de matriz de distâncias da Google, e isso serve como input para o software de roteirização, o Google OR Tools, juntamente com os dados de negócio coletados via entrevista. Depois, são geradas as rotas, a atual e a nova, e elas podem ser comparadas, o que vai ser visto agora nos resultados. Então, nos resultados, primeiro a gente vai falar um pouco sobre como foi a modelagem do Google OR Tools, como que as rotas foram comparadas e quais foram os resultados de economia financeira e ambiental. Então, aqui temos a modelagem do CVRP dentro do software. Como entrada, temos um dicionário com uma coleção que é uma coleção com chaves e valores, né, contendo a matriz de distância, as demandas de cada um dos nós, a capacidade dos veículos e o número de veículos, que no caso foi 1. E esse depot é o armazém, que seria onde que é o primeiro nó que começa a roteirização. Depois disso, o próprio software tem 3 funções principais que contêm outras funções dentro. Uma delas para calcular a distância entre os nós, outra para calcular a demanda e outra para, de fato, solucionar o problema do CVRP. E, opcionalmente, tem a escolha de heurísticas e meta-heurísticas que o usuário pode selecionar. Aqui tem um print de como é que é o output do código. Então, a gente tem aqui o objetivo, que é a distância da rota, e como é que foi a rota para cada um dos veículos. No caso aqui, só vai ter um, mas mostra que ele passou em cada um dos pontos e quanto que foi coletado em cada um no acumulado. Uma forma de visualização é dos grafos, e aqui tem em cima o grafo que é da coleta atual e de baixo o da sensorizada, e a gente pode ver que antes pontos com demandas não tão altas eram coletados, e depois, com essa presença do sensor, só os pontos que realmente seriam necessários no dia são coletados. E como é que a gente pode ver isso de forma quantitativa? Então, a rota atual passa por 14 pontos em 2 horas e 21 por 94,7 quilômetros,
e a com sensor por 9 pontos em 1 hora e 57 por 86,6 quilômetros. E isso gera economia financeira de mais de R$ 40 mil por ano. E para chegar nisso, foi visto qual era o custo de diesel por quilômetro do caminhão, além do número de rotas realizadas por semana. E na economia ambiental, dá mais de 1,5 tonelada de CO2 despejada na atmosfera por ano. E para chegar nisso, foi convertido de litros de diesel para quilos de CO2, respeitando o fator de transformação do CO2 e a quantidade de etanol presente. Agora, as conclusões, onde o trabalho chegou, quais foram as limitações e os próximos passos. De considerações finais, foi possível levantar os dados-chave do negócio, escolher o modelo de roteirização e o software adequado e fazer essa comparação entre as rotas e a análise da economia. As limitações, então, os dados idealmente viriam dos sensores, então é uma limitação eles ainda serem teóricos. Além disso, foi tratada uma pequena amostra de rotas e pontos, com mais uma amostra maior, teria um maior grau de confiabilidade nas projeções, e não foi feita uma análise completa de viabilidade econômica, foi olhado só a economia da implantação, mas deveria ser olhado todos os custos atrelados e indicadores financeiros para a implementação do sistema na empresa. Aqui tem uma sugestão de trabalho futuro, então, começando na camada física até o middleware, segue a mesma lógica do outro. Então, o dispositivo envia via GSM para o middleware, e aí depois disso, que é a parte das rotas, né? Então, seria feita a requisição GET dos dados da ocupação dos containers, do middleware, depois isso passa pela API de matriz de distância do Google e é imputado no software juntamente com os dados de negócio coletados. A partir disso, a rota é gerada e pode ser visualizada diariamente aí no aplicativo, no software desejado. Como trabalhos futuros, então, sugere-se a hospedagem da aplicação, que realiza essas rotas, e o processamento e tratamento de dados, para não ter essa necessidade de rodar manualmente. Uma integração com um dashboard que foi produzido, já que as rotas podem ser visualizadas lá também. E uma interligação com outros dispositivos IoT com o middleware, já que ele tem suporte para vários protocolos de comunicação. Então, por exemplo, o dispositivo que envia via LoRa poderia ser um dos containers, poderia ter ele. Então, essa integração pode ser realizada, além de uma interface com aplicativos de navegação e softwares já usados pela empresa. Por exemplo, o motorista lá do caminhão poderia ver qual é a rota que ele tem que fazer no aplicativo a cada vez que ele for sair do depósito.